Na manhã de 16 de junho de 2005, um faxineiro de 27 anos chamado Murugan Kanipan fez uma descoberta aterrorizante às margens do rio Kalang. Ele se deparou com uma caixa de papelão marrom encharcada e lacrada com fita. Com a intenção de descartá-la, Murugan se aproximou da caixa, mas esta estava muito danificada pela água. Ao levantá-la, a caixa se desfez, revelando um pacote verde em seu interior. Para seu horror, o pacote continha parte do corpo de uma mulher, cuidadosamente cortada na altura da pelve e das articulações dos joelhos. Chocado pela aparência recente dos restos, que indicavam que a mulher havia morrido há pouco tempo, Murugan contatou imediatamente a polícia para relatar a descoberta macabra. Segundo ele, não havia sangue ou odor, e o osso exposto do joelho parecia branco. A polícia vasculhou as redondezas do rio em um raio de 2 quilômetros, buscando outras partes do corpo e pistas sobre o ocorrido. Logo cerca de 200 metros do local da descoberta inicial, encontraram uma caixa de impressora vermelha e branca, contendo a parte superior do tronco de uma mulher, com os braços e as mãos amputados. Essa parte do corpo estava embrulhada em um saco plástico e em várias páginas arrancadas de edições antigas de um jornal local chinês. Posteriormente, exames forenses confirmaram que ambas as partes pertenciam à mesma pessoa. Peritos forenses coletaram amostras e conseguiram obter impressões digitais. Após verificar o banco de dados, a polícia encontrou uma correspondência. As impressões pertenciam a Liu Hongyi, uma jovem de 22 anos nascida em 14 de setembro de 1982, em Changchun, na China. Liu era a terceira de 4 irmãos, nascida em uma família modesta, e sempre foi conhecida por seu bom caráter. Contudo, o restante de suas informações permaneceu um mistério absoluto. Em 2003, após concluir seus estudos, Liu mudou-se para Singapura, seguindo os passos de uma de suas irmãs, que já havia se estabelecido no país e estava noiva de um singapurense. Liu pretendia encontrar um bom emprego que melhorasse suas condições de vida. De fato, ela conseguiu um trabalho na AR Systems Singapore como operadora de produção. Ambiciosa e buscando estabilidade financeira, Liu matriculou-se em aulas noturnas de inglês, planejando estudar em uma universidade politécnica local e obter um diploma em turismo. Na empresa, ela era conhecida como uma colega amigável e alegre, que se dava bem com todos. No entanto, Liu foi promovida mais rapidamente do que o usual, o que gerou suspeitas e descontentamento entre seus colegas. O curto intervalo entre sua posição inicial e a promoção causou preocupação intensificada quando ela foi promovida pela segunda vez. O conflito entre Liu, que ainda não tinha 25 anos, e seu supervisor Leong Sui-chor, um homem com cerca de 50 anos, era evidente para todos. Na manhã de 16 de junho de 2005, um faxineiro de 27 anos chamado Murugan Kanipan fez uma descoberta aterrorizante às margens do rio Kalang. Ele se deparou com uma caixa de papelão marrom encharcada e lacrada com fita. Com a intenção de descartá-la, Murugan se aproximou da caixa, mas esta estava muito danificada pela água. Ao levantá-la, a caixa se desfez, revelando um pacote verde em seu interior. Para seu horror, o pacote continha parte do corpo de uma mulher, cuidadosamente cortada na altura da pelve e das articulações dos joelhos. Chocado pela aparência recente dos restos, que indicavam que a mulher havia morrido há pouco tempo, Murugan contatou imediatamente a polícia para relatar a descoberta macabra. Segundo ele, não havia sangue ou odor, e o osso exposto do joelho parecia branco. A polícia vasculhou as redondezas do rio em um raio de 2 quilômetros, buscando outras partes do corpo e pistas sobre o ocorrido. Logo cerca de 200 metros do local da descoberta inicial, encontraram uma caixa de impressora vermelha e branca, contendo a parte superior do tronco de uma mulher, com os braços e as mãos amputados. Essa parte do corpo estava embrulhada em um saco plástico e em várias páginas arrancadas de edições antigas de um jornal local chinês. Posteriormente, exames forenses confirmaram que ambas as partes pertenciam à mesma pessoa. Peritos forenses coletaram amostras e conseguiram obter impressões digitais. Após verificar o banco de dados, a polícia encontrou uma correspondência. As impressões pertenciam a Liu Hongyi,
uma jovem de 22 anos nascida em 14 de setembro de 1982, em Changchun, na China. Liu era a terceira de 4 irmãos, nascida em uma família modesta, e sempre foi conhecida por seu bom caráter. Contudo, o restante de suas informações permaneceu um mistério absoluto. Em 2003, após concluir seus estudos, Liu mudou-se para Singapura, seguindo os passos de uma de suas irmãs, que já havia se estabelecido no país e estava noiva de um singapurense. Liu pretendia encontrar um bom emprego que melhorasse suas condições de vida. De fato, ela conseguiu um trabalho na WR Systems Singapore como operadora de produção. Ambiciosa e buscando estabilidade financeira, Liu matriculou-se em aulas noturnas de inglês, planejando estudar em uma universidade politécnica local e obter um diploma em turismo. Na empresa, ela era conhecida como uma colega amigável e alegre, que se dava bem com todos. No entanto, Liu foi promovida mais rapidamente do que o usual, o que gerou suspeitas e descontentamento entre seus colegas. O curto intervalo entre sua posição inicial e a promoção causou preocupação intensificada quando ela foi promovida pela segunda vez. O conflito entre Liu, que ainda não tinha 25 anos, e seu supervisor, Leong Sui-chor, um homem com cerca de 50 anos, era evidente para todos. Leong Sui-chor nasceu em 19 de abril de 1955. Ele tinha um irmão gêmeo com quem cresceu e viveu em Singapura. Leong recebeu uma educação superior e completou o serviço nacional. Depois, ingressou na empresa Singel, onde trabalhou por 20 anos, de 1976 a 1996. Os familiares e conhecidos de Leong desconheciam o fato de que Liu era sua amante, especialmente porque ela era metade de sua idade e mais jovem do que alguns de seus filhos. O caso entre os dois começou quando Liu foi designada para trabalhar sob a supervisão dele. Inicialmente ambos eram reservados, mas eventualmente não conseguiam mais esconder o relacionamento. Chegou ao ponto de serem vistos se beijando e abraçando na frente de outros funcionários da empresa. Em 14 de setembro de 2004, eles foram denunciados à administração por comportamento inadequado no local de trabalho. Como resultado, tanto Liu quanto Leong receberam uma reprimenda severa dos executivos da empresa. Apesar disso, o casal continuou com o relacionamento ilícito. No dia 15 de junho de 2005, os colegas de Liu relataram seu desaparecimento, preocupados com sua ausência inesperada no trabalho. Em 18 de junho de 2005, a polícia foi até o local de trabalho de Liu para entrevistar os colegas. Durante as investigações, eles foram informados sobre o caso amoroso da jovem com seu chefe, um homem que tinha o dobro de sua idade. A polícia decidiu interrogar Leong, mas não mencionou naquele momento que partes do corpo de Liu haviam sido encontradas. O inspetor Roy Lin percebeu que Leong estava se comportando de forma suspeita durante o interrogatório. Ele negou ter qualquer relacionamento com Liu, estava defensivo e suas mãos tremiam. O inspetor também notou pequenos cortes nos dedos de Leong. Por isso, ele foi levado para a delegacia para um interrogatório mais aprofundado. 9 horas após ser detido, Leong confessou à polícia que havia matado Liu, mas alegou que isso foi feito com o consentimento dela, como parte de um pacto de amor para morrerem juntos. No entanto, ele admitiu que não teve coragem de cumprir sua parte no acordo. Ele também confessou que mantinha um relacionamento amoroso com Liu há 1 ano. O patologista forense Dr. Teo Eng-hu conduziu a autópsia nas partes do corpo de Liu, mas não conseguiu determinar a causa da morte. Não havia ferimentos defensivos no corpo da vítima, e a ausência da cabeça, canelas e pés complicou ainda mais a análise. Dr. Teo também confirmou que não houve violência sexual, já que nenhum DNA foi encontrado nas amostras coletadas das áreas genitais. Apenas 3 dias após a descoberta das partes do corpo de Liu, Leong, de 50 anos, foi formalmente acusado de homicídio. De acordo com as leis de Singapura, se considerado culpado, ele enfrentaria a pena de morte. Após sua prisão, a esposa e a filha mais velha de Leong, que estavam de férias na Tailândia, voltaram apressadamente para Singapura para se juntar aos outros 2 filhos na audiência em que as acusações foram apresentadas. A família contratou Subhasanandan, um renomado advogado criminal em Singapura, para defender Leong no julgamento. Enquanto isso, ele permaneceu sob investigação contínua. Nas declarações iniciais,
Leong negou as acusações de homicídio. Ele alegou que Liu havia ido até sua casa na manhã de 15 de junho de 2005, pedindo que ele voltasse para a China com ela para recomeçarem. Ele teria respondido que não podia fazer isso porque ainda amava sua esposa e seus 3 filhos. Segundo Leong, Liu, desesperada com o rumo do relacionamento, sugeriu que ambos morressem juntos. Para demonstrar sua sinceridade, ela teria consentido que ele a estrangulasse primeiro, antes de ele mesmo se suicidar. Leong afirmou que, tomado pelo desespero com o futuro sem perspectivas de sua relação, concordou com a ideia. Ele insistiu que amava Liu, sentia-se atormentado por sua morte e que não tinha a intenção de matá-la. Ele alegou ter usado uma toalha para estrangular, lá até a morte, mas, ao ver o rosto dela, perdeu a coragem de tirar a própria vida. Em pânico, decidiu esconder o corpo, sabendo que sua filha voltaria para casa às 6 da tarde e precisava agir rapidamente. Leong confessou ter usado uma faca de açougueiro e um martelo de borracha para cortar o corpo em 7 partes e separar os ossos. Ele embalou os restos em sacos plásticos e os distribuiu em 5 caixas diferentes. Após realizar essa tarefa grotesca, ele limpou o banheiro e organizou a casa. Leong então usou a bicicleta do filho para se livrar das pernas, sapatos e pertences de Liu, retornando para casa em seguida para descartar as partes restantes no rio Kalang e outros locais. Após eliminar as evidências, ele voltou para casa às 5 da tarde, limpou a faca de açougueiro e se preparou para seu turno noturno, que começaria às 7. Entretanto, as investigações subsequentes revelaram inconsistências na alegação de Leong sobre o suposto pacto suicida. 2 dias antes de sua morte, Liu havia registrado na polícia o roubo de seu cartão bancário e saques não autorizados de sua conta em diversos locais de Singapura, totalizando cerca de $2.000. A polícia analisou as imagens das câmeras de segurança dos caixas eletrônicos onde os saques foram realizados. Em todas as filmagens, um homem magro usando um boné e um moletom com capuz foi capturado pelas câmeras. Os investigadores suspeitaram que era Leong. Eles passaram a especular que o motivo do assassinato de Liu poderia estar relacionado ao roubo de seu dinheiro. Em determinado momento, a investigação enfrentou uma complicação, pois descobriu-se que Leong tinha um irmão gêmeo idêntico, também morando em Singapura. O Dr. Teo, o patologista forense, afirmou que, se os gêmeos idênticos estivessem envolvidos no caso, seria difícil determinar qual dos dois era o verdadeiro culpado, já que compartilhavam o mesmo DNA. O inspetor também considerou a possibilidade de Leong estar cobrindo o crime de seu irmão. Felizmente, essa confusão foi resolvida rapidamente, pois o irmão de Leong apresentou um álibi irrefutável para o dia do crime. Assim, concluiu-se que a pessoa vista retirando dinheiro no caixa eletrônico só poderia ser Leong. Ao ser confrontado sobre o roubo, Leong alegou que tudo não passava de uma brincadeira entre ele e Liu, afirmando que havia devolvido o dinheiro a ela. Contudo, a polícia não encontrou nenhuma evidência nas casas de Leong, ou Liu que confirmasse essa versão. Além disso, descobriram que Liu estava entusiasmada com seus estudos e queria muito ser madrinha no casamento de sua irmã. Liu também estava progredindo em seu trabalho e havia procurado uma agência de encontros recentemente, com o objetivo de encontrar um namorado, pois sabia que seu relacionamento com Leong estava fadado ao fracasso. Esses fatos, aliados ao comportamento otimista de Liu, nos últimos dias de sua vida desmentiam completamente a alegação de Leong sobre um suposto pacto de morte. Mesmo após sua prisão, os policiais continuaram a procurar as partes restantes do corpo de Liu. Uma força-tarefa especial, composta por 30 pessoas, vasculhou as margens e a vegetação ao redor do rio Kalang. A busca também foi estendida ao rio Singapura. Por fim, a polícia foi até a usina de incineração em Tuas, onde todo o lixo do rio Singapura é levado, em busca dos restos mortais. Após 10 horas de busca, encontraram uma cabeça decomposta envolta em jornal, colocada em um saco amarelo, além de pernas amputadas. Embora a cabeça estivesse muito decomposta para ser reconhecida, o Dr. Teo confirmou que pertencia à vítima. No entanto, os pés de Liu nunca foram encontrados. Em 18 de junho de 2005, após ser formalmente acusado de assassinato, Leong foi levado até sua residência, onde o crime foi cometido. Muitos jornalistas se aglomeraram no local para tentar obter imagens do homem que havia aterrorizado Singapura com seu crime hediondo.
A mídia divulgou diversas fotos dos policiais saindo do apartamento com itens recolhidos como evidências para a investigação. Entre os objetos apreendidos estavam uma faca de açougue parcialmente danificada, um martelo de borracha, vários jornais chineses com páginas arrancadas, sacos plásticos, parte das roupas que Leong usava antes de sua prisão, e a toalha que ele alegou ter usado para estrangular Liu. O patologista forense encontrou pequenos fragmentos metálicos presos aos músculos da perna esquerda da vítima. Posteriormente, esses fragmentos foram comparados com a faca de açougueiro que Leong afirmou ter usado para desmembrar o corpo, e o resultado foi positivo. Além disso, as páginas de jornal encontradas envolvendo as partes do corpo correspondiam às páginas arrancadas de jornais que a polícia confiscou na casa de Leong. Fibras coletadas das caixas também coincidiam com as fibras das roupas de Leong. A fita usada para lacrar as caixas veio da residência dele, e os sacos plásticos que envolviam os restos mortais eram idênticos aos encontrados no quarto de seu filho. Durante a busca no banheiro onde Leong havia desmembrado o corpo, a princípio o local parecia limpo, sem manchas ou cheiro de sangue. No entanto, ao examinar debaixo do vaso sanitário, o inspetor Roy encontrou uma pequena mancha vermelha. Posteriormente, exames médicos confirmaram que a mancha era sangue de Liu. 10 dias após sua prisão, Leong finalmente cedeu à pressão e confessou toda a verdade à polícia. Ele admitiu ter roubado os cartões bancários de Liu enquanto ela tomava banho, após terem tido relações em um quarto de hotel, no dia 13 de junho de 2005. Ele usou o dinheiro para fazer compras e temia que Liu o reconhecesse nas gravações das câmeras de segurança dos caixas eletrônicos. Leong acreditava que, se fosse preso e condenado por roubo, sua família e conhecidos descobririam sobre o caso extraconjugal. Além disso, ele corria o risco de perder seu emprego, sua reputação e o respeito de seus entes queridos. Temendo essas consequências, Leong convidou Liu para sua casa na manhã de 15 de junho de 2005 e a estrangulou até a morte. Ironicamente, tudo o que ele temia e queria evitar acabou acontecendo, mas com consequências muito mais graves. O roubo de $2.000 transformou-se em um crime monstruoso que chocou o país. Em 3 de maio de 2006, quase 11 meses após sua prisão, Leong, então com 51 anos, compareceu ao tribunal pela primeira vez, acusado do assassinato de Liu Hong. No início do julgamento, a acusação baseou-se nas declarações e confissões feitas por Leong durante sua detenção pré-julgamento. Quando chegou a vez do acusado testemunhar, ele mudou subitamente sua história, contestando a validade de sua confissão e alegando que o inspetor Roy havia conquistado sua confiança e o induzido a fazer declarações incriminatórias. Leong também afirmou que o inspetor o tratava com gentileza e até lhe ofereceu chá de ervas chinês para persuadi-lo a colaborar. Ele disse que foi prometido que suas declarações ajudariam a amenizar as acusações de homicídio. Contudo, o inspetor Roy refutou essas acusações, explicando que, uma semana após a confissão, Leong mencionou sentir calor, e por isso ele decidiu comprar 2 garrafas de chá de ervas. O inspetor apresentou um caderno onde havia documentado sua versão dos fatos, provando que o chá foi comprado após a confissão de Leong, e não antes, como ele alegava. Após este revés, o juiz Tae-Yong-Kwan considerou que a confissão de Leong era admissível como evidência. Com isso, Leong voltou à sua versão inicial, alegando que a morte de Liu foi o resultado de um pacto de amor para morrerem juntos. Ele afirmou que Liu permitiu ser estrangulada voluntariamente como prova de seu amor e sinceridade. A estratégia de Leong ao insistir nessa versão era tentar rebaixar a acusação para homicídio culposo, o que poderia resultar em uma pena máxima de prisão perpétua, em vez da pena de morte. No entanto, a polícia apresentou evidências que desmentiam as alegações de Leong. Relatos sobre o comportamento otimista de Liu e seus planos para o futuro refutavam a ideia de que ela estava deprimida ou desesperada por causa de um amor impossível. Durante o julgamento, Leong foi solicitado a demonstrar como estrangulou Liu. Ele afirmou ter usado uma toalha para cometer o ato, e um de seus advogados, Sunil Suisan, ofereceu-se como voluntário para ser um mimodelo durante a demonstração. A jornalista e repórter criminal Selena Lum, que estava presente no tribunal, relatou que, durante a demonstração, Leong exibiu um estranho sorriso no rosto, o que causou arrepios entre os presentes. Esse detalhe contribuiu para a percepção de que Leong não mostrava remorso
e talvez estivesse tentando manipular o tribunal para minimizar sua responsabilidade no crime. Segundo Selena, o sorriso de Leong foi perturbador e deixou todos se perguntando o que passava pela mente dele naquele momento. Em 19 de maio de 2006, após um julgamento que durou 16 dias, o juiz Tae-yong Kwan anunciou seu veredicto. Ele rejeitou a versão de Leong sobre o pacto de amor, afirmando que Liu, uma jovem vibrante, cheia de planos para o futuro, não tinha motivos para desejar a morte. O juiz destacou que Liu não demonstrava sinais de desespero, mas sim de entusiasmo com sua vida, o que tornava a alegação de Leong inverossímil. O juiz concluiu que Leong tinha um motivo para assassinar Liu, temendo perder o respeito de sua família, seu emprego e sua reputação caso ela o denunciasse pelo roubo. Egoisticamente, Leong decidiu silenciar Liu para sempre, mesmo afirmando que a amava. No final, Leong foi considerado culpado de assassinato e condenado à morte por enforcamento. Em 30 de novembro de 2007, foi emitida a ordem de execução. Na madrugada do mesmo dia, Leong Sui-chor foi enforcado na prisão de Changi. Ele tinha 52 anos quando foi executado.